Olá, vamos fazer hoje a aula número 7 do curso de capacitação em energia eólica e sustentabilidade. Na aula de hoje eu vou falar com vocês sobre alguns termos muito usados na montagem de um parque eólico e na sua desmontagem após o término da sua vida útil. Você lembra que eu já disse a você, numa outra videoaula, que uma turbina eólica tem um tempo de vida útil em torno de 20 anos? E os projetos atuais já estão trabalhando para fabricar turbinas que tenham uma vida útil que chegue até os 30 anos de vida. E aí, nesse processo de montagem de um parque e depois, ao final desses 20, 30 anos, a gente precisa desmontar esse parque, vão surgir alguns termos que eu preciso trabalhar com vocês para vocês ficarem antenados, que são o comissionamento, o descomissionamento e o repowering. Tá? São esses três termos que eu vou trabalhar na aula de hoje, tá bom? Vamos começar pelo termo comissionamento. O que seria o comissionamento de um parque eólico? Nós sabemos que um projeto de construção de um parque eólico, ele é desenvolvido em várias etapas. Tanto é que nas minhas aulas eu costumo trabalhar com vocês o conceito de cadeia produtiva. Essa cadeia produtiva que eu falo envolve todas essas etapas, desde o projeto, da concepção do parque eólico, né, lá no início do processo, o projeto ele precisa obter uma licença ambiental para que esse parque possa ser construído, seja onshore, seja offshore. Vocês sabem que hoje nós temos mais de 50 projetos em fase de licenciamento ambiental junto ao IBAMA, de projetos offshore, né, energia eólica no mar. E isso é uma conquista para nós, né, do decreto que saiu no início do ano, que regulamenta quem são as partes responsáveis pela análise do projeto de energia offshore no Brasil. Com a chegada desse decreto, né, nós tivemos muitos projetos chegando ao IBAMA, e coisa que antes do decreto nós tínhamos até ano passado menos de 10 projetos. Demos um salto, né, agora, final de abril de 2022, já quase 60 projetos. Então, isso mostra o avanço, reflete o potencial eólico offshore do Brasil e o interesse de indústrias em explorar esses ventos que sopram no offshore. O termo comissionamento, ele está relacionado à instalação de todos os componentes e sistemas da turbina eólica. Então, imagina, você tem a primeira etapa do projeto, né, do parque, o projeto da pá eólica, o projeto do gerador, o projeto da torre, e não necessariamente a mesma fábrica que faz tudo. Então, pegamos o exemplo de Pernambuco, nós temos uma fábrica só de torres de aço tubular, né, o grupo GRI. Nós temos a LM Wind Power, da GE, né, da General Electric. É a única fábrica, né, de pás do Brasil está em Pernambuco, da GE. Então, ela faz só as pás. Então, vão existir empresas que vão ser especializadas num determinado componente da turbina. Esses componentes, por meio da logística, que é o setor que cuida do transporte e armazenamento desses componentes, e a logística que cuida do transporte desses componentes desde a sua fabricação até o parque onde elas vão ser montadas. É o que nós chamamos de edificação da turbina. Esse processo, como o próprio nome diz, né, edificar. Esse processo de verticalização, de montagem dos componentes. E aí você sempre encontra fotos, né, e vídeos de guindastes fazendo o içamento, né, suspendendo esses componentes que pesam toneladas, né, e fazendo toda a montagem com muita precisão, e é um processo que precisa acontecer de uma forma bastante segura e com qualidade. Então, segurança e qualidade são importantíssimas nessa etapa. Quando o aerogerador está montado, nós precisamos fazer os testes, né, antes dele de fato entrar em operação. Então, essa é a responsabilidade do comissionamento. Então, você precisa fazer testes de operação desse aerogerador. Mas o comissionamento em si, ele já se inicia, né, ele faz um link desde a etapa de projeto. Porque lá na fase de projeto,
todo esse planejamento de como vai ser a montagem, de como vai ser a operação, a previsão de quanto de energia vai gerar, isso tudo já foi previamente estudado. Inclusive, antes do parque eólico entrar em operação e quando se decidiu que aquele terreno naquele terreno vai ser construído um parque eólico, algumas torres anemométricas monitoraram as condições de vento na região, monitoraram velocidade do vento, direção, estudo das características desse vento naquela região durante meses, a ponto de se decidir, sim, esse local é viável para a construção de um parque eólico. Aí vem as etapas que envolvem muita engenharia civil, né, que é a etapa de fundação, a construção da fundação do aerogerador, precisa de uma concretagem dessa base e como se fosse a raiz da turbina. Em paralelo à montagem do aerogerador propriamente dito, você tem todo o sistema de cabeamento para conectar a eletricidade que a turbina está gerando com uma subestação que vai elevar a tensão e, por sua vez, transmitir essa tensão para os centros consumidores. Lembrando que os parques eólicos geralmente estão localizados longe das capitais, longe dos mercados consumidores principais, então você vai ter aí quilômetros e quilômetros de linhas de alta tensão transmitindo essa energia. Então toda essa parte de instalação elétrica também é feita nesse momento de edificação das turbinas eólicas, no momento da construção do parque eólico. Existe até uma reportagem que eu vi recentemente que no Chile foi feito um comissionamento de um parque eólico, mas que ainda não havia conexão da eletricidade produzida com a rede elétrica. Então eles fizeram toda uma montagem de sistemas portáteis só para poder fazer os testes iniciais que compõem essa etapa de comissionamento. Tá? Então, como está aí no slide, no comissionamento todas as verificações são feitas com e sem energização da turbina, para garantir que o aerogerador esteja pronto para entrar em operação. E quando ele estiver operando, né, as hélices estiverem girando, nós vamos estar de fato convertendo a energia mecânica em energia elétrica. E aí do gerador, essa eletricidade passa por cabos e, por sua vez, subestação, linhas de transmissão e finalmente distribuídas aos centros consumidores, podendo chegar na nossa casa e nós estarmos usufruindo então dessa eletricidade limpa e renovável. Certo, gente? Então, uma vez que a gente já entende o que é o comissionamento, fica fácil da gente entender o que vem a ser o descomissionamento, né? Commissioning, decommissioning, é o descomissionamento, é a desmontagem, é quando o parque eólico ele chega ao final da sua vida útil. No Brasil, nós já temos alguns parques eólicos já atingindo esse tempo de vida útil, parques eólicos mais antigos, né, já chegando com seus 20 anos de vida. E aí é onde a gente para e faz a seguinte pergunta: o que nós vamos fazer com essas turbinas? Hoje são turbinas pequenas, turbinas que produzem 1 megawatt de potência. Nós já estamos trabalhando hoje com turbinas de 5, 7 megawatts, ou seja, 5 a 7 vezes maior em termos de geração de potência, né? E aí o que a gente vai fazer com essas turbinas mais antigas? A gente vai desmontar, desativar esse parque, nós vamos substituir por turbinas maiores, nós vamos reprocessar alguns componentes e conseguir dar uma sobrevida para essa turbina de mais 5 anos. Então, se você vai fazer a desmontagem, nós chamamos de descomissionamento. Mas eu posso pensar também num upgrade, que seria um termo muito usado, que é o repowering, né? Então, se a gente for traduzir ao pé da letra, né, é repotencializar. De fato, a gente pode substituir alguns componentes dessa turbina antiga ou totalmente, né, a gente substitui por uma turbina nova, que a ideia é você aumentar a potência que esse parque vai produzir. Se eu coloco turbinas mais modernas, elas conseguem gerar mais potência e assim eu vou ter um parque mais moderno e mais produtivo. Mas isso nem sempre vai acontecer, porque dependendo das condições de vento, uma turbina mais moderna, consequentemente maior, pode ser que não seja viável economicamente, porque naquela região você não teria bons ventos numa altitude maior. Lembrando que
na época das primeiras instalações das turbinas no Brasil, nós tínhamos um atlas eólico mais antigo, que foram feitas com medições de vento em altitudes menores. Hoje nós já temos turbinas com mais de 100 metros de altura só de torre. Quando você coloca mais uma hélice com mais 70 metros, né, de comprimento, você pode chegar até mais de 200 metros de altura, incluindo as hélices. Então, eu preciso ter medições, eu preciso ter informações do vento que sopra nessas altitudes. E aí, não necessariamente um espaço físico, uma fazenda, em que você tinha bons ventos para turbinas de pequeno porte, de 1 megawatt, não necessariamente você vai ter a mesma produtividade para 5 megawatts. Então, de repente, acaba não sendo interessante fazer o repowering naquele parque eólico, tá? Então, o termo repowering, ele até é usado mais em inglês aqui pelos brasileiros, mas você pode traduzir como uma repotencialização, né? Uma renovação, né? Na verdade, eu gosto de usar a palavra fazer um upgrade, né? Uma melhoria daquela máquina, tá? Bom, gente, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. Continuem me acompanhando no Instagram com as postagens que eu faço toda semana sobre energia eólica. Sempre tem conteúdo novo. Eu posto também notícias sobre o setor eólico, cursos gratuitos. Aproveitem. Tenho certeza que na sua cidade existe um Instituto Federal. Você pode estar em alguma cidade. Então, por exemplo, estou em São Paulo. Procura aí, Instituto Federal de São Paulo. Estou na Bahia, Instituto Federal da Bahia, Instituto Federal do Ceará. Existem campos, né, espalhados por todo o estado. Então, só em Pernambuco são 16 campi espalhados no estado de Pernambuco. E aí pode ser que exista um campus perto de onde você mora, que tenha um curso que te atenda, que você possa se capacitar de uma forma rápida, porque um curso técnico tem uma duração de 1,5 a 2 anos, e de forma gratuita, num nível com professores de excelente nível de formação, tá? Então não perca essa oportunidade. E a área eólica é uma área muito ampla, você pode cursar área de eletrotécnica, eletromecânica, automação industrial, química, segurança do trabalho e até mesmo áreas de humanas, como psicologia, porque a indústria ela vai precisar de pessoas, de profissionais da área de recursos humanos, da área de gestão de pessoas. Então, você pode atuar na área eólica sem necessariamente estar na produção. Você pode estar na fase de projeto, você pode estar na fase na etapa de recursos humanos, de contratação, você pode estar atuando na parte de manutenção, já lá no parque eólico em operação, você pode estar na arqueologia, você pode estar na meteorologia, na logística, né, no planejamento e controle da produção. Veja, são muitas áreas que não necessariamente são áreas de exatas, não necessariamente são carreiras de engenharia, tá? A área eólica é uma área muito ampla. Direito ambiental também, meio ambiente, né? Então, são muitas áreas, as que eu estou falando são algumas das que estão vindo na minha mente agora, tá? Então, não perca essa oportunidade, bons estudos e nós nos vemos numa próxima videoaula. E não esqueça que a energia eólica é a energia que nos conecta. Tchau, tchau!